Obrigado. Vamos continuar, dar continuidade à série que estamos estudando a respeito de igreja. Muito o que falar a respeito de igreja, já estamos no 17º ou 18º, né, encontro a respeito desse assunto. Se você não ouviu todos, eu quero mais uma vez te estimular a pegar o link com a gente, né, para escutar esses vários ensinos aí que já compartilhamos aqui a respeito da Igreja do Senhor. E tem sido realmente proveitoso. É importantíssimo que nós possamos descobrir em Cristo a nossa identidade como igreja. E hoje, nosso desafio é dar seguimento aí ao ensino da última semana e da semana anterior. Nós vamos seguir o caminho do mesmo PDF que os irmãos já têm, aquele com o título Igreja em Movimento. Legal? E agora vamos falar especificamente, nessa parte final desse PDF, nas últimas páginas, sobre crescimento do corpo, maturidade, crescimento do corpo. O PDF foi reenviado aí. Amém. Maravilha. Vamos abrir a palavra em Efésios 4:16. Foi interessante, né? Porque vou estar dando seguimento aqui a esse ensino que o pastor Felipe vinha conduzindo até a semana passada. E eu vou retomar aqui justamente no último versículo que eu expus também, né? Então achei bem interessante, né? Porque de fato, quando eu finalizei a exposição algumas semanas atrás sobre a autoridade na igreja e a missão da igreja, eu finalizei com esse versículo que nós vamos ler aqui agora. E não dava tempo aí de falar mais a respeito dele, havia mais do que pudesse ser falado a respeito dele, né? E agora eu vou ter a oportunidade de continuar nele um pouco mais, então os irmãos já estão acostumados a me ver falando em Efésios e a gente vai continuar em Efésios aí. Acho que minhas últimas ministrações todas foram em Efésios e é sempre muito bom falar nessa epístola. E ficar um pouquinho mais aqui nessa sessão de Efésios 4. Vamos ler Efésios 4:16. Na verdade, vamos ler o 15 e o 16, para que a gente possa começar hoje. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Papai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais uma manhã nós podemos meditar nela, Senhor. E te pedimos que possamos alcançar o conhecimento daquela que é a nossa vocação, daquela que é a nossa missão como parte do corpo do seu Filho. Pai, te pedimos que os olhos do nosso entendimento sejam verdadeiramente abertos nessa manhã, para enxergarmos a beleza desse chamamento, para enxergarmos, Pai, o tamanho do seu eterno propósito que está sendo cumprido em Cristo Jesus. E nos apaixonar por isso, Pai, para que possamos fazer parte desse corpo em crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então olha que versículo especial, né? Em Efésios 4, na última vez a gente vinha falando que a igreja, ela ruma à perfeição. Aquilo que Deus está fazendo, né? Ele está criando para si um povo. É muito importante, nós vamos falar hoje sobre a maturidade do corpo de Cristo, sobre o crescimento do corpo de Cristo. E é muito importante para que a gente fale sobre esse assunto, que a gente retome o tema central das Escrituras, que nós gostamos de chamar de propósito eterno de Deus. É muito importante isso, senão a gente corre o risco de olhar para esse tema do ponto de vista dos nossos próprios propósitos, do ponto de vista daquilo que a gente acha que é o propósito de Deus, e não necessariamente é, de um ponto de vista individualista, e não de um ponto de vista do corpo de Cristo. Então a gente precisa retomar isso. Então, quando Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança, Deus estava criando um povo para ser a imagem de quem Ele é.
Então Deus era invisível, então ele estava criando um povo para dar visibilidade aos seus atributos invisíveis. Um povo para que através dessa humanidade criada para isso, o próprio Deus fosse conhecido. Então tudo que Deus está fazendo é ainda com esse mesmo propósito. Tudo que Deus está fazendo é para, através de um povo que ele criou, e agora, depois da queda, está redimindo no segundo Adão, Cristo. Tudo que Deus está fazendo é para que, através de um povo que ele criou, os seus atributos invisíveis ganhem visibilidade. As suas virtudes sejam agora visíveis. O amor que ele é seja feito agora visível a partir de um corpo que age em comunhão, assim como a Trindade vive em perfeita e perpétua comunhão. Uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo, para a glória de Deus, para que ele seja conhecido. Então Deus está se fazendo conhecido, Deus está se fazendo glorificado a partir de um povo que o faz conhecido. Por isso não é estranho para a gente, quando a gente entrou em Efésios 4, perceber que o tema de Efésios 4 aqui é que o serviço dos santos acontece para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que esse corpo de Cristo, essa humanidade que Deus está criando, para que seja a perfeita manifestação de quem Ele é. Isso acontece até que esse corpo alcance a plena medida da estatura de Cristo. Então o serviço dos santos, tudo o que a igreja faz, é para edificação de si mesma. Porque é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo sendo edificado até a medida da perfeição. Então a igreja está rumando à perfeição. Então quando a gente fala de crescimento do corpo, primariamente, quando a gente fala de crescimento da igreja, vamos falar hoje de crescimento da igreja, qual a primeira coisa que a gente pensa? Número. Número. Só que um corpo não cresce só em tamanho. O que acontece na medida que um corpo cresce? Maturidade. Então, na medida que um corpo vai crescendo, uma criança vai tomando tamanho até que vire um adulto, ela chega na total estatura. Então, o corpo de Cristo ele não está crescendo somente em número. Ele está crescendo em maturidade. Ele está crescendo até a total estatura de Cristo. Ou como Paulo poeticamente fala em outros lugares, né? Até que Cristo seja tudo em todos. Então é isso que está acontecendo com a igreja. Então quando a gente fala de crescimento do corpo, é isso que a gente tem que ter em mente, não o crescimento numérico, embora ele também venha acompanhado no processo. Mas o crescimento da maturidade desse corpo, até a perfeita medida de Cristo Jesus. Então a gente chega na parte final aqui de Efésios 4, desse trecho, né, 15 e 16, e vai ler aqui, seguindo a verdade em amor, cresçamos então. Cresçamos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então não é a gente que está ganhando forma, mas Cristo que está ganhando forma em nós. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Então, o corpo está de acordo com a justa cooperação de cada parte, unidas pelas juntas, efetuando o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. A igreja está se aperfeiçoando em amor. É interessante Paulo resgatar o tema do amor aqui. Para a edificação de si mesmo em amor. Me vem imediatamente no coração quando Jesus fala aos discípulos: quando amarem uns aos outros, como eu vos amei, então o mundo reconhecerá que eu os enviei. Então a igreja está se edificando em amor. Então o tema de hoje é esse processo de maturidade, de crescimento, de edificação da igreja em amor. E ele acontece na medida da justa cooperação de cada parte. Ele acontece na medida da justa cooperação de cada parte. Então a gente já começa aqui, né, com um paradigma que precisa ser quebrado. Por que eu voltei em propósito eterno de Deus? Para que a gente pudesse começar. A
A gente já começa aqui com um paradigma que precisa ser quebrado. Deus não está no mercado de salvar indivíduos. Se o propósito de Deus fosse meramente salvar indivíduos, Ele salvaria os indivíduos, acabou. Agora já pode levar todo mundo, né, e já vamos encerrar por aqui. Não, Deus está formando para Cristo um corpo de pessoas, uma nação, uma família que expressa quem Ele é. E com isso em mente, então, quando eu penso em crescimento, eu penso em maturidade. Eu penso nesse crescimento em amor. E para que isso aconteça, existe uma coisa necessária que é a justa cooperação de cada um dos membros. Agora percebam, quando a gente está preocupado só com salvação, essa justa cooperação ela perde um pouco da intensidade que ela deve ser. Porque somos um grupo de pessoas salvas e amém. A gente tem que estar preocupado com quem? Com quem não está salvo ainda. Mas quando a gente está pensando que a salvação foi para o propósito de que Deus agora tivesse um povo que vive como Ele vive, a gente olha para nós e nós já nos amamos como Cristo nos amou. Ninguém vai ter coragem de falar não? Então a gente percebe que a gente ainda tem muito o que ajudar uns aos outros a se aperfeiçoar em amor. Por isso a justa cooperação de cada parte é necessária. Por isso o corpo está vinculado junto através das juntas, mas é necessário que haja a justa cooperação de cada parte para que esse corpo possa crescer em maturidade. Obrigado, viu? Então Deus está formando para si um corpo e essa cooperação é necessária. Existe um elemento para a formação do corpo. Olha que interessante isso. Se a justa cooperação é de cada parte e você é uma parte, existe um elemento para a maturidade do corpo que depende da sua cooperação. Para que o corpo de Cristo alcance e você é uma parte desse corpo, então você como parte desse corpo tem a responsabilidade de estar cooperando com os seus irmãos, com aqueles que estão ao redor de você no corpo, de forma justa. E se há de se falar numa justa cooperação, também pode ser espremido a partir daqui a ideia de que se eu não estou cooperando, eu estou faltando com justiça. É injusto a minha postura de não cooperar. Por isso, Paulo, alguns versículos antes, eu não vou poder voltar nisso, porque a gente falou disso algumas semanas atrás, Paulo, alguns versículos antes, falou que é o serviço dos santos. São todos os santos trabalhando juntos, que estão trabalhando para que o corpo chegue à sua plenitude. De forma que aqueles que estão aqui na frente, que aqueles que têm a oportunidade de pregar, de ensinar, eles estão meramente cooperando para o aperfeiçoamento dos santos para o seu serviço. Para que os santos que estão reunidos aqui. Então, quem são os santos, gente? Só para eu não ficar falando aqui de santos e não ter retomado esse tópico aqui, né? Quem são os santos? São vocês. E eu também, somos nós. Os santos que estão reunidos na igreja em Serra aqui. Então, nós temos uma justa cooperação. Nós temos o dever de cooperar. Obrigado, por favor, Inete. Aí se você pensa assim, agora eu tenho que trabalhar mais com o meu braço direito, porque o meu esquerdo não está dando conta. Meu esquerdo adormeceu. E a justa cooperação fala disso. O irmão entra pela porta que é Cristo, segue no caminho que é Cristo, vai rumo ao alvo que é Cristo, ele precisa nesse caminho desenvolver alguém. Quando você adormece nesse caminho, alguém está trabalhando mais do que deveria, porque o corpo precisa caminhar. Uau, muito bom. Pegaram isso aí? Quando alguém está cooperando de forma injusta, outros vão ter que... Porque senão o corpo vai paralisar e ficar no mesmo lugar. Só que a gente está no caminho e precisa alcançar um alvo. Não é sobre pressa. Sim. Mas é sobre todos irem juntos. Sim. É sobre eu poder olhar para trás e puxar quem está para trás
Muito bom. Então, entrando mais um pouco na prática, né? Como eu opero essa minha justa cooperação. O pastor Felipe resumiu isso muito bem na semana retrasada. A igreja está ocupada com duas coisas, proclamação e discipulado. Quem já decorou essas duas coisas aí? Proclamação e discipulado. Ou nós estamos proclamando o evangelho para os que ainda não o receberam, ou em tudo que fazemos, em todo e qualquer relacionamento que estamos tendo dentro do corpo de Cristo, nós estamos cooperando para a formação de Cristo no irmão. E isso se chama discipulado. Então a igreja está ou proclamando ou discipulando. E todos, sem nenhuma exceção, têm uma responsabilidade de proclamação e de discipulado. Todos, sem nenhuma exceção. Então quem discipula? A gente precisa trocar essa visão. Porque a gente tem uma visão de culto. Até uma visão de evangelismo, que muitas vezes é trazer o irmão para cá, para que o pastor possa proclamar e alguém da igreja possa discipular. Quando, na verdade, todos nós aqui temos uma responsabilidade de proclamação e discipulado. Então, quem vai pastorear os seus amigos perdidos? Você. Quem vai cuidar do coração deles? Você. Claro que existem as pessoas, como falamos algumas semanas atrás, encarregadas de te ajudar nisso. Preocupadas com o seu aperfeiçoamento. Mas precisamos todos receber isso aqui. Eu tenho uma dificuldade, talvez até exagerada, né, com a expressão de ter chamado pastoral. Em certa medida, todos nós temos um chamado pastoral. Somos todos aqui uma comunidade de pastores. As ovelhas estão lá fora, esperando para serem resgatadas. Temos todos que ter essa ambição de ser uma comunidade pastoral, uma comunidade de pastores. Por isso que ao fim do culto, né, nós temos então não uma despedida, mas um envio. Para que a igreja siga trabalhando no que ela já estava fazendo aqui, isso continue de forma espalhada ao redor de toda a cidade. Agora, um corpo, isso tudo só vai acontecer, então, com auxílio de todos. Com auxílio de todos. Tenho aqui um corpo bem vinculado. Retomando, né, o versículo, né? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. É um corpo bem vinculado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Ele então consegue trabalhar em conjunto. Porque não são várias pessoas trabalhando individualmente, mas sim um corpo trabalhando de forma harmônica. Há uma harmonia nesse trabalho do corpo de Cristo, alcançada a partir de pessoas diferentes, cada uma fazendo sua parte. Então, o que são as juntas? Okay? O que são as juntas? O corpo vai trabalhar com auxílio de todas as juntas. As juntas são o que liga os diferentes. É uma junta que está ligando aqui o meu braço no meu corpo. É uma junta que está ligando o meu antebraço no resto do meu braço. As juntas estão ligando o corpo um no outro. As juntas são os relacionamentos entre nós, os membros do corpo de Cristo. E as juntas, então, os nossos relacionamentos aqui internos, eles servem para manter o corpo unido e trabalhando em harmonia. E é um trabalho duro, o trabalho das juntas. É um trabalho duro. Por isso que de vez em quando a gente tem dor nas juntas, né? Quando a gente faz esportes, exercícios, a gente faz atividades. Oi? Algumas pessoas têm mais dor nas juntas do que outras pessoas, né? Então, quando a gente faz, mas de forma geral, né, se você faz uma atividade forte, se você faz igual eu e a Alice fizemos uma vez, sem nenhum tipo de preparo físico, subimos o pico da bandeira e voltamos com o corpo dolorido por dias. Então, por quê? Porque as juntas fizeram um trabalho difícil de harmonizar o trabalho entre membros diferentes do corpo. E os membros do corpo, gente, são diferentes. Cada um é diferente. Por isso o trabalho das juntas é de dar essa resistência para que os membros continuem juntos. Esse trabalho que vamos fazer, ok, a gente começou aqui esse ensino de hoje
com um chamado individual, a responsabilidade individual de cada um de proclamação e discipulado para que o propósito eterno de Deus seja cumprido em Cristo Jesus. Amém? Quer que fale mais devagar? A gente começou aqui com um chamado para que cada um assuma a sua responsabilidade individual de proclamação e discipulado para que o corpo assuma, para que o corpo chegue à sua medida de estatura perfeita em Cristo Jesus. Então a gente começou com isso. Mas o corpo, na verdade, ele opera em harmonia. Não é os indivíduos fazendo, é todo o corpo fazendo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. E o que mantém o corpo harmônico? Afinal, retomando o versículo que eu citei aqui de Jesus, né? Quando amarem uns aos outros como eu vos amei, aí o mundo vai reconhecer que vocês são enviados de mim. Os relacionamentos entre nós é o que está mantendo esse corpo unido para que nós possamos trabalhar em harmonia. E não são relacionamentos entre iguais, que é o padrão. Qual que é o padrão social do nosso tempo? Tribos cada vez menores. A tribo dos skatistas, a tribo do pessoal do hip hop, a tribo do pessoal que usa estampa agressiva na camisa, a tribo do pessoal, enfim, são tribos. Mas qual que é o padrão do corpo de Cristo? É os diferentes unidos. É cada um dos tipos de... E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. São os diferentes sotaques unidos, as diferentes formas de se vestir unidas, porque são pessoas diferentes. E é muito mais fácil ter... na verdade, não sei se nem se o termo correto é esse, mas a gente tem a impressão que é muito mais fácil unir quando há uniformidade, quando são todos iguais. Mas só é um corpo porque são todos diferentes. Tem um número de dedos que o corpo tem, mas o resto é mão, o resto é braço, o resto é perna. Então o desafio é a união dos diferentes, e as juntas operam a união dos diferentes. Eu gosto do Paulo Borges Júnior quando ele fala que essa ligação do corpo, ela tem nervos e tendões, né? Então é uma ligação tensa e nervosa. A ligação entre nós, ela, às vezes, vai ser tensa e nervosa, vai ter tensão. A junta está sendo tensionada para que os membros não se separem. Então, quando eu estou pegando um peso com a mão, tem uma junta sendo tensionada para que meu braço não se separe. Então, de vez em quando, vai parecer que a gente teve que segurar firme para ficar junto. É uma relação tensa, às vezes. Desde que a gente não se amargure, não tem problema. É sobre amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. E isso vai nos levar a relacionamentos tensos, muitas vezes. Desde que a gente não se amargure, não fique nervoso, não tem problema. Então, esse é o desafio das juntas, né? As juntas mantêm, então o corpo precisa se manter unido para que ele possa operar o seu trabalho. Nesse processo de discipulado, porque aqueles que receberem o Evangelho e aceitarem vão entrar para esse processo de discipulado. Então, nesse processo onde Cristo está nos discipulando através da vida um dos outros, o nosso maior desafio para que o corpo cresça em maturidade é que a gente de fato consiga conviver bem com o irmão. Que a gente consiga amar o irmão. Que a gente consiga se relacionar bem com o irmão. E é engraçado isso porque às vezes a gente passa uma vida inteira ouvindo que a gente tem que estar bem com Deus. E a gente tem que estar bem com Deus, mas é mais fácil estar bem com Deus do que estar bem com o irmão. Deus muitas vezes não vem gritar no nosso ouvido tudo que a gente está fazendo de errado, o irmão vem. E aí a gente quer resolver a nossa salvação de forma individual. Nossa salvação individual, eu estou bem com Deus. Mas se eu entendo o que a gente colocou aqui para começar, sobre o propósito eterno de Deus, de que a salvação serve ao propósito de Deus de fazer para si um povo que se ama com o amor de Jesus, uma família de muitos filhos semelhantes a Ele, que expressa a virtude do amor de forma visível. Se eu entendo isso, então o meu desafio pós-salvação não é me dar bem com Deus, porque com Deus eu já me resolvi. Cristo já pagou o preço para me dar bem com Deus. Agora é me dar bem com o irmão. A salvação então se completa na comunhão. No fato de que Deus está gerando um povo que age com a mesma harmonia que a Trindade age. Por isso que quando houver amor entre nós, Deus será visto. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então o nosso desafio para a maturidade do corpo é refletir hoje sobre o que tem nos impedido
de cultivar um relacionamento uns com os outros. O que tem nos impedido de viver essa perfeita comunhão que Cristo promete, que quando acontecer, então a igreja vai ser gloriosa. O mundo vai ver a glória de Deus na igreja. O que tem nos impedido disso? Então vamos falar um pouco sobre isso. Queria que um irmão abrisse em 2 Coríntios 5, versículo 16 e 17. Um outro irmão pode abrir em Colossenses 3, 13. Um outro irmão pode abrir em Efésios 4, 2. Um outro irmão pode abrir em 1 Pedro 4, 10. Vamos até aqui. Mas tá bom, é um só, acho que alguém já abriu. Se precisar, depois a gente repete. Amém? Então, quais são os possíveis impedimentos? Abra aí, guarde, que vai demorar um pouquinho para eu chegar lá. Quais são os possíveis impedimentos? O que tem nos impedido, muitas vezes, de viver um relacionamento uns com os outros? Antes de eu começar, eu já quero pontuar uma coisa assim. Realmente não ter essa visão de que o propósito eterno de Deus não tem a ver comigo e sim com o corpo. Já começa por aí. Se eu não tenho essa visão, se eu nem acho isso importante, se eu acho que eu me resolver com Deus é suficiente, então eu nem vou priorizar isso. Então para que ter relacionamento uns com os outros? Por isso muitos estão em casa justificando que com Deus eles estão bem. Mas o desafio de Deus não é salvar o indivíduo que está em casa. O desafio de Deus é mostrar para o mundo um povo unido. Um outro texto sobre isso que eu gosto muito é quando Paulo fala que através da igreja os principados e potestades verão o poder de Deus. E isso vai acontecer também quando amarmos uns aos outros. Então, começa por aí. Se eu não tenho essa compreensão clara do propósito eterno de Deus e que isso não tem a ver comigo, mas é algo maior no qual eu fui introduzido. Eu não tenho essa compreensão clara de que eu não vim aqui buscar um plano de Deus para o meu CPF. Mas sim que Deus tem um plano para o seu povo e eu posso fazer parte disso. Se eu não tenho essa compreensão clara, eu já vou começar com um fundamento errado, então tudo que a gente vai falar aqui não vai fazer nem sentido. Agora, se eu tenho essa compreensão clara, eu começo a perceber que o Novo Testamento inteiro é recheado de versículos sobre como devemos nos relacionar uns com os outros, e esses versículos são extremamente agressivos para alguém com a mentalidade individualista. E lindos para quem já entendeu o propósito. Então, quais são os possíveis impedimentos? Um primeiro impedimento que nós vemos: não conseguir enxergar quem o irmão está se tornando em Cristo. Não conseguir ver Cristo no irmão. Quem abriu em 2 Coríntios 5, 16 e 17, pode ler, por favor. Na verdade, começa do 14. 2 Coríntios 5, 14, 15, 16 e 17. Obrigado. Gente, essa talvez seja a minha perícope preferida em toda a Bíblia. Talvez. Eu reflito muito sobre esse texto, assim, desde os meus 15 anos de idade, mexe muito comigo. Então, assim, eu fico alegre de trazer ele aqui hoje. Olha a parte A aqui, 14 e 15 primeiro. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos envergonha. Eu olho para o amor dele, expressado talvez da forma melhor na cruz de Cristo. E isso me constrange, isso me domina em algumas tradições. E eu reconheço que se um morreu por todos, então todos morreram, e ele não morreu por todos, para que os que vivam continuem vivendo para si mesmos. Ele morreu por todos,
para que os que vivem a partir da morte dele agora vivam por aqueles que ele morreu. Então já começa assim, o amor de Cristo nos constrangendo a não viver mais para si mesmo, mas sim por todos aqueles por quem ele morreu. Já começa assim. E aí, como decorrência disso, então, se eu sou uma pessoa constrangida por esse amor, se eu sou uma pessoa dominada por esse amor, o que acontece então no versículo 16 e 17? Então, daqui em diante, nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Eu não olho mais para ninguém e conheço essa pessoa segundo a carne, segundo aquilo que ela pode me servir, segundo os meus interesses carnais, segundo aquilo que ela pode satisfazer os meus apetites, mas eu conheço a cada um e eu olho em cada um o fato de que Cristo morreu por aquela pessoa. E nem o próprio Cristo eu conheço segundo a carne, segundo aquilo que ele pode me servir. E reconheço então que se alguém já está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eles que se fizeram novas. Então, um dos nossos grandes desafios é essa dificuldade, né, de enxergar que o irmão está se tornando uma nova criatura em Cristo. E que eu, agora, não tenho nem direito de viver por mim. Meu mestre, aquele que morreu por mim, aquele que comprou a minha vida, me orienta agora a viver por aqueles que ele também comprou. Então, se não tiver satisfatório ainda o grau da transformação do irmão, minha vida não é nem minha mesmo. O que Cristo mandou fazer? Ajudá-lo. E não rejeitá-lo. Vamos seguir. Temos dificuldade de suportar alguns irmãos. Colossenses 3,13, quem abriu pode ler. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E suportem-se aqui é maravilhoso, né? Ele é carregado de significado. Pode ser suportado o tipo de dar suporte para o crescimento, pode ser suportado o tipo, não estou aguentando você, mas eu te suporto. Né? Pode ser um monte de coisas. E é maravilhoso, porque eu tenho que suportar e perdoar, porque eu fui perdoado, gente. Porque eu também não era fácil de suportar. E esse processo de amor começou então com Cristo me amando enquanto eu ainda era pecador. Pode falar. Não, vai não, pode falar. Tem algo assim, se você me permitir, Claro. você estava tocando ali no ponto anterior e linkou com esse segundo, né? Uhum. A gente às vezes não enxergar quem o irmão está se tornando e por isso a gente acaba não suportando o irmão. Sim. Por exemplo, olha que especial assim, Pedro, ele, quando é questionado por Jesus quem Jesus era, todo mundo estava vendo o homem, Jesus, enquanto Pedro viu o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é por meio da revelação. Sim. Só por meio da revelação que a gente consegue isso. Então, é enxergar aquilo que apenas o Espírito mostra. Tanto é verdade que Jesus disse que não foi nem carne nem sangue quem foi revelado, mas sim o meu Pai que está nos céus. Pedro viu para além do que a humanidade de Jesus estava posta ali. E às vezes a gente tende a olhar alguém que caminha conosco, ou alguém da nossa, talvez não caminhe conosco como igreja local, mas caminha conosco sendo membro de outra igreja cristã, né, enfim. E às vezes a gente olha sem enxergar o que Cristo já fez, quem a pessoa é hoje, quem ela se tornará amanhã. Um dos exemplos que ele é tão simples, mas é tão profundo para a gente pensar, é que se a gente fosse olhar para Saulo de Tarso com os olhos dos cristãos de Jerusalém, dos primeiros discípulos de Jerusalém, simplesmente a gente não teria hoje os escritos de Paulo, o apóstolo, se Barnabé não tivesse piedosamente olhado e dito: eu testemunho da obra de Cristo nesse irmão e eu sei quem esse irmão está se tornando. E muitas vezes, quando a gente não exerce esse papel de guardar alguém e dizer assim: eu sei quem essa pessoa está se tornando, a gente vai se privar
de uma revelação extraordinária do Cristo a ser derramada sobre muita gente por meio desse irmão que pode estar dando algum trabalho hoje, mas amanhã será um cuidador de irmãos, um cuidador de almas. Muito bom. Então que a gente tenha esse olhar de não olhar para o irmão e reagir com base no hoje. Por isso, Paulo escreveu: a ninguém mais verei segundo os olhos da carne. Porque eu não estou enxergando hoje. Estou enxergando quem esse irmão está se tornando em Cristo. Amém. Isso me lembrou um pouco do que a gente vinha falando ano passado, estudando o lugar mais seguro da terra, né? De que quando eu for, né, aconselhar o irmão, quando eu for ajudar o irmão, é mais importante que eu reforce a obra do Espírito na vida dele e empodere a obra do Espírito na vida dele do que eu aconselhe-o na carne, né? Reorganize a carne, reorganize tudo que está já quebrado. Ele já sabe, né, tudo aquilo que está carnal na vida dele. Todo mundo está enxergando, né? O maior desafio mesmo é a gente conseguir enxergar dentro do irmão a obra do Espírito para que a gente possa comunicar algo que vá fortalecer a obra do Espírito na vida do irmão. É só assim, ele não vai vencer a carne se reorganizando, ele não vai vencer a carne com bom conselho, ele só vai vencer a carne a partir da obra do Espírito. Daria para falar sobre isso mais tempo, mas aí a gente não termina hoje, então vamos seguir aqui. Efésios 4:2, quem abriu pode ler. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Muito bom. É bom lembrar que eu gosto sempre de enfatizar isso, porque eu cresci achando que suportar era suportar no limite, sabe? Encher a torneira do seu copo até transbordar. Isso era suportar. Mas com o tempo eu fui entendendo que suportar é ser um suporte. É assim como a gente colocou ali uma caminhadinha para suportar o bebedouro, depois que todo mundo viu, né? É um suporte. Mesmo que seja improvisado, ele está sendo usado para aguentar uma coisa que é pesada. E às vezes a gente suporta no sentido de transbordar e não de ser suporte. Porque é pesado demais. É difícil carregar alguém que é pesado demais. Aí você suporta com o coração de quem está transbordando, né? De quem não está aguentando mais. Mas ao invés de ser suporte, no sentido de eu vou suportar até que esse irmão chegue a essa altura. Amém. Às vezes ele pode chegar antes de mim. Amém. Obrigado. Sejam completamente humildes, né, e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui eu vou citar o Paulo Borges mais uma vez, eu vou citar mais umas 4 até o fim, então não vou ficar mais dando crédito. Mas olha que legal, né, cara? Isso é essa humildade de suportar com amor, né? A oportunidade que a gente tem de amar o irmão é quando está difícil. Quando está fácil, bem provavelmente é interesse. Quando está fácil se relacionar, é porque está me agradando também. Então pode não ser amor. Pode ser só interesse. Aproveita para amar o irmão enquanto não está prestando. Aproveita para amar sua esposa, seu marido, quando estiver difícil. Essa é a sua oportunidade de amar. Quando está fácil, talvez não seja amor, talvez seja só interesse. Mas quando está mais difícil, quando você precisa realmente suportar, aí é certo que é amor. É uma oportunidade de amar e a gente vai sendo aperfeiçoado. A gente acha que a gente está só ajudando o outro a ser aperfeiçoado. Não, nós estamos sendo fortemente aperfeiçoados em amor quando aproveitamos essa oportunidade de amar o irmão. Quando está difícil. E porque a gente também está só amando quem está fácil, na verdade a gente não está amando ninguém. A gente está só vivendo de acordo com o que é da carne mesmo. E não precisa de espírito para isso. 1 Pedro 4,10 vai ser o próximo, depois Efésios 5,21, depois Filipenses 2,3. Alguém abriu 1 Pedro 4,10?
Então vamos lá. Aqui a gente já mudou de motivo. Então a gente estava falando sobre a nossa dificuldade de suportar os irmãos. E agora a gente foi para a nossa tendência à uniformidade. Também é um ponto que a gente já colocou aqui, né? A gente tem uma tendência a só querer se unir com os iguais. Só que esse texto aqui que o nosso pastor adora vai nos dizer, né, que nós temos que ser dispenseiros da multiforme graça de Deus. E esse texto e vários outros textos da Bíblia apontam para aquilo que é óbvio na analogia do corpo, que é que cada parte do corpo é diferente. Cada parte do corpo é diferente. E a gente está revelando Cristo ao mundo justamente na nossa diversidade. Porque nenhum de nós aqui consegue revelar Cristo de forma completa. É justamente na nossa diversidade que o mundo vai conseguir ver Cristo. Então, o grande desafio para a gente andar em unidade é a gente abraçar também essa diversidade e não querer ficar vivendo só de forma tribal. Não querer daqui a pouco, quando começarmos os grupos familiares, né, o de casa em casa, ficar reunidos só os parecidos. Bênção mesmo é quando tem velho, tem novo, tem adolescente, é tudo misturado. Porque aí a diversidade do corpo de Cristo pode se manifestar. Vamos passar. Então, gente, temos esses desafios, né? Então, falamos aqui sobre alguns desafios para o relacionamento uns aos outros. E agora vamos falar sobre o que nós podemos fazer para cultivar e fomentar esse relacionamento. Já tendo identificado os desafios e com o coração disposto a não cair nessas armadilhas, de não ver Cristo no irmão, de não suportar o irmão, de não perdoar o irmão, de não aproveitar para amar o irmão, de querer só uniformidade, quando na verdade o corpo de Cristo é diverso. Não caindo na armadilha desses desafios, o que a gente pode fazer para fomentar essa cultura de unidade? Então, o primeiro ponto é sujeitar-se. É a sujeição ao irmão. Quem abriu Efésios 5:21 pode ler. Obrigado. Esse texto, ele é pequenininho, né? Mas ele está posicionado em Efésios aqui depois do que a gente vai lendo, né? E a partir desse texto aqui, Paulo vai começar a descrever uma sociedade onde marido se sacrifica pela esposa, esposa submete a marido, filho submete a pais, mas pais não provocam ira dos filhos, onde funcionários respeitam os seus empregadores como ao Senhor, onde senhores tratam os seus empregados como irmãos. Então Paulo começa a descrever a partir desse versículo, em Efésios 5, se você continuar a leitura, uma sociedade onde todos submetem-se uns aos outros. O funcionamento do corpo de Cristo nas coisas mais basilares, família e emprego. Sempre em sujeição completa, sempre vendo o outro como um irmão, como um pai, como um filho, como um membro da sua família. E dedicando a ele o devido respeito. Sujeição e por temor a Cristo. Quem abriu Filipenses 2:3, pode ler o 3 e o 4. Ninguém? Então vou ler eu. Não façam nada. Esse aqui é um dos meus versículos preferidos em toda a Bíblia. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas sim por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu gosto desse texto porque ele é bem prático, muito prático. Não façam nada. Nada é o quê? Nada é nada. Aqui o grego não vai salvar a gente. Nada em grego é nada. Então não façam nada por interesse pessoal. O que eu posso fazer pelo meu interesse próprio? Alguém? Nada. Tudo eu devo fazer considerando o outro superior a mim. Agressivo isso? Tudo eu devo fazer não por interesse próprio, mas pensando na família de Deus, pensando na glória de Deus e considerando o outro superior a mim. Não tendo em vista somente o meu próprio interesse, mas também o dos outros. Para que assim o nós, o corpo que Deus está formando, seja o que é edificado e não o eu. E, gente, pode parecer agressivo, né? Mas enquanto eu quiser me preocupar com o meu próprio interesse, eu nunca vou conseguir colocar o outro no mesmo nível. A verdade é que quando eu
coloco no meu coração essa disposição de considerar o outro superior a mim, aí sim eu consigo equilibrar as coisas. Porque se eu ficar, não, tem que tratar o outro como igual. Na real, eu uso esse discurso e continuo aqui, ó. Eu aqui em cima e o outro lá embaixo. É só quando eu me disponho a tratar o outro como superior que eu chego perto realmente. Porque a nossa dificuldade é tão grande que, na verdade, a gente continua lutando contra isso. Mas eu chego perto realmente de viver em comunhão e em comunidade. 1 Coríntios 10, 23 vai aprofundar esse tema e deixar ainda mais agressivo. Alguém abriu 1 Coríntios 10, 23? Aí aproveita e uma outra pessoa abre Romanos 12, 10. Uma outra abre Hebreus 10, 24. Aproveitando essa pausa. Lê o próximo. Isso aqui é maravilhoso. Quem já ouviu de mãe, de pai, de alguém, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E já ficou pensando assim, essa pessoa vai falar que o que convém é o que ela quer que convém. No final, o que convém? Normalmente a gente usa esse versículo como se ele fosse autoexplicável. Você sabe o que convém. E a gente faz um apelo à moralidade. Mas não é isso que o texto está propondo. O que convém no texto? O próximo versículo. Lê de novo aí, irmão. Próximo versículo. 24. Olha aí que maravilha. É isso que convém. Quando alguém usar esse versículo, agora a gente já sabe o que é que convém. O que convém é que eu não faça nada para o meu próprio interesse. Mas não, dá para trabalhar a partir disso aí muita coisa. É tudo para a glória de Deus. Isso é ainda mais radical. Isso é ainda mais radical do que dizer que o que não convém, isso aqui não convém. Porque isso leva a gente a pensar, eu estou verdadeiramente fazendo isso aqui para a glória de Deus e para o bem do próximo? Ou isso aqui é honestamente só para mim? Com base nesses dois textos, né, o Paulo Borginho propõe uma definição de pecado que eu gosto muito, que é: pecado é tudo que eu faço para o meu exclusivo interesse. Tudo que eu faço para o meu exclusivo interesse é pecado. Todos cumprindo esses dois versículos. Isso muda a nossa visão, porque a gente não está atrás só de moralidade. Isso, na verdade, constrói nossa moralidade. O que é imoral é a gente comer apressadamente na ceia. Porque a gente está buscando satisfazer o nosso próprio apetite. O que é imoral é a gente servir a mesa, comer primeiro. E não esperar o outro comer. O que é imoral é a gente querer tomar os primeiros lugares, porque eles estão para acabar. E não pensar que todo mundo tem que sentar bem. Então, tudo que eu faço para o meu exclusivo interesse é pecado. Porque eu não estou agindo conforme o conhecimento do corpo de Cristo que eu tenho. Não estou agindo conforme a consciência de que eu faço parte de um corpo. E sempre que eu faço algo com meu exclusivo interesse, eu estou me separando desse corpo. E isso não é para só de vez em quando. Isso não é para só nos domingos de manhã. Como o corpo está atuando o tempo todo, em todo lugar, espalhado por toda a cidade, sempre proclamando, sempre discipulando, isso é para o tempo todo. Porque é assim que Deus Pai vive, com Deus Filho e com o Espírito Santo. Se você perceber na Bíblia o relacionamento que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você vê que nenhum está falando de si mesmo. Deus Pai fez tudo o que fez para glorificar o Filho. E o Filho fez tudo o que fez para glorificar o Pai. E o Espírito Santo está lá glorificando os dois e sendo glorificado pelos dois. Então a gente é chamado a viver esse tipo de relação, esse tipo de vida, onde a gente não faz nada por interesse próprio. Ah, mas aí eu não vou ficar de fora. Eu estou trabalhando para construir uma cultura de trindade. Deixa o outro me amar. Eu estou preocupado em amar você. Deixa o outro me amar. E aí eu posso dizer então assim, eu não preciso do seu amor. Por isso eu estou livre para te amar. Não é agressivo. Porque confronta a coisa mais profunda da nossa natureza adâmica. A nossa independência, a nossa idolatria de nós mesmos, o nosso tomar o lugar de Deus. Um Deus que é perfeito amor e triuno. E a gente
deturpa a imagem de Deus. Quando, ao invés de nos comportarmos como a imagem de Deus que está em nós e não em eu, né? Ao invés de nos comportarmos como esse nós que espelha a imagem de Deus, quando nos comportamos como um monte de indivíduos, cada um vivendo pelos seus próprios interesses, nós estamos deturpando a imagem de Deus. Então, na busca por viver comunhão, na busca por viver o nós, o eu tem que morrer. Tá tudo bem, o eu faz parte do nós, você não vai ser esquecido, Deus te ama. Para começar o processo, Jesus te amou primeiro. Então agora você está livre para amar os irmãos. Jesus já fez o primeiro passo de te amar primeiro. Por quê? Porque ele tinha consciência de que ele era muito amado pelo Pai. E agora você pode fazer a mesma coisa. Tendo consciência que você é muito amado por Deus, você pode se preocupar só em amar o outro. Deus não vai te deixar na mão, não. Amém? Então, falamos aqui sobre sujeitar-se ao irmão. Essa disposição de não fazer nada pelo meu interesse próprio. E em todos os relacionamentos, ter o outro como superior a mim mesmo e como aquele que eu vou servir. Uau, isso é muito difícil. Esse é o desafio da nossa caminhada. E está tudo bem, nós estamos nos aproximando cada vez mais dessa altura de Cristo Jesus. Vamos dar uma apressada para terminar aqui. Dedicação e honra aos irmãos. Quem abriu Romanos 12:10 pode ler. Se não tiver ninguém, eu leio. Então eu vou. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Gente, isso aqui é para o dia a dia, tá? Isso aqui não é para honrar o pastor. É um buscando dar a honra ao outro. Sabe como que eu busco dar a honra ao outro? Assim, quando eu como só um pedaço de bolo. Porque todo mundo tem que comer depois de mim. Quando eu percebo uma fila se formando, eu deixo os irmãos que precisam mais, estão com mais tempo para casa, estão com o filho chorando, enfim, alguma coisa, ir na frente porque eu sei que eu posso ficar por último. Quando eu me disponho a fazer o trabalho mais esquisito da igreja, quando eu me disponho a limpar banheiro, porque eu sei que os irmãos menos maduros não vão ter coragem às vezes, então eu vou. Eu estou dando honra aos outros o tempo todo. A gente às vezes só pensa em dar honra aos outros em momentos assim importantes, né? Agora eu vou aqui falar bem do irmão, tá? Não, é o tempo todo buscando dar honra aos outros, viver com amor fraternal, como uma mãe, como um pai faz por um filho. Né? Quem já teve na própria vida o exemplo do seu pai, de sua mãe, deixando a coxa de frango para você? Estava dando honra para você. Vamos seguir. Hebreus 10:24. Alguém leu? Alguém abriu? Então vou eu. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos no amor e nas boas obras. Dedicação e honra aos irmãos. Próximo ponto para a gente cultivar uma cultura de serviço, de amor, de unidade uns aos outros. Aceitar o irmão segundo a sua identidade. Romanos 15:7. Não sei se eu pedi para abrir. Agora eu estou com um pouquinho mais de pressa, pessoal, que daqui a pouco o Felipe vai começar a olhar para mim meio estranho, assim, Rafa, tem ceia hoje, né? Então eu estou com um pouquinho mais de pressa para a gente poder chegar no fim, amém? Então eu vou começar a ler o mesmo de agora em diante. Romanos 15:7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então eu glorifico a Deus, gente. Como eu glorifico a Deus? Novamente, para a gente sair desse paradigma de eu glorifico a Deus só louvando a Ele. Eu glorifico a Deus quando eu aceito o meu irmão, do jeito que ele veio, porque eu fui aceitado, do jeito que eu vim. Então, se é para aceitar da mesma forma de Cristo, só retomando um pensamento que a gente já falou aqui, mas para aprofundar ele de novo, é para aceitar enquanto está ruim, porque Cristo nos amou enquanto ainda éramos pecadores. E muitas vezes a gente quer condicionar o irmão, mudar de comportamento para depois eu aceitar ele. Não, primeiro eu aceito que ele é meu irmão. Depois eu posso colaborar com alguma mudança de comportamento nele se for necessário. Mas a aceitação vem primeiro. Por quê? Porque Cristo me aceitou. Enquanto eu ainda era pecador, eu não tenho direito de rejeitar ninguém. Nem meus maiores inimigos. Inclusive, pós a cruz e pós o ministério da reconciliação, eu queria te aconselhar a tirar inimigo do seu vocabulário. Não tem inimigo mais. Sobrou, né, o inimigo das nossas almas, né? Sobrou ele e os seus anjos caídos.
Mas o resto a gente vai pregar a reconciliação. Amém? Decidir perdoar as ofensas. Mateus 6,15. Jesus dizendo que se não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ah, como eu queria entrar nessa parábola, né? Mas eu acho que a melhor parábola que explica o perdão é aquela parábola que o rei perdoa de um dos seus credores milhões em dívida. E esse credor, tendo sido perdoado, vai lá e nega a um credor dele, sei lá, bota aí 200, 300 reais em dívida, nega o perdão dessa dívida e coloca esse cara na cadeia. Aí o rei vai lá, solta o que devia menos e prende o que devia mais a ele. Então é essa parábola que Jesus usou para explicar o que a gente está fazendo quando a gente não perdoa. Quem somos nós para guardar qualquer coisa contra qualquer pessoa, sendo que Cristo, que tinha todos os motivos para guardar algo contra a gente, limpou a nossa ficha, zerou a nossa dívida. Então, por isso, quem tem compreensão do quanto foi perdoado, ama muito. Quem foi muito perdoado, muito ama. Quanto mais compreensão eu tenho do quanto eu fui perdoado, menos dificuldade eu vou ter de limpar e de perdoar a dívida de qualquer um. Então, temos que decidir zerar a dívida. Então, com base nessa parábola, eu gosto de dizer que perdão é zerar a dívida. Eu não vou cobrar a dívida. Não é que vai parar de doer, não é que eu não vou me sentir ferido, não é que eu não vou me sentir que não devia ter feito isso comigo, não é nada disso. Eu não vou cobrar essa dívida. Fechou. Não vou cobrar. E aí Hebreus 12, 14 vem com a gente com uma linguagem da raiz de amargura, que é uma coisa que muitas vezes acontece depois que o irmão fere a gente. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então olha que interessante, pegando tudo que a gente está falando hoje, o que é cuidar para que ninguém fique afastado da graça de Deus? Eu não vou tirar o irmão da comunhão. Eu não vou ser o empecilho para que o irmão venha para a comunhão. Eu não vou ser o empecilho para que a obra de Cristo, a partir da minha vida e da vida dos outros irmãos, aconteça na vida do irmão. E como que isso muitas vezes acontece? A partir de uma raiz de amargura que brota em relação ao irmão por causa de uma ferida. Estava escutando essa semana, novamente, Paulo Borges falar sobre isso. Né? Vocês podem achar que eu só ouço Paulo Borges, mas não é porque, como o tema da pregação era esse, ele fala muito sobre isso, eu ouvi um pouco mais essa semana sobre. Amém? Eu ouço outras pessoas também, amém? Mas assim, gostei muito desse comentário a respeito desse versículo, sabe? Quando o irmão fere a gente tem a possibilidade, assim como Cristo, posteriormente apresentar para o irmão uma cicatriz de compaixão e não uma raiz de amargura. Então, sempre que o irmão te ferir, você pode deixar nascer no seu coração uma raiz de amargura, você pode deixar cicatrizar. E depois você vai ter uma cicatriz de compaixão, como a de Cristo. Então, cabe a gente fazer essa escolha. Eu vou me amargurar. Eu posso ser ferido sem me amargurar? Posso. Porque Cristo foi muito mais ferido por mim. E no final me apresentou apenas uma cicatriz. Pode falar. Amém. Sem ignorar o que a gente já ensinou aqui no ensino a respeito de disciplina eclesiástica. Amém. Correto. Mas mesmo assim, sem me amargurar. Sem qualquer amargura. Apresentando depois para o irmão uma cicatriz de compaixão. Gente, qual que é a conclusão de tudo isso aqui? Amém? Qual que é a conclusão de tudo isso aqui? E que é a conclusão do propósito eterno de Deus? E que é a conclusão de todas as nossas pregações? É ser como Jesus. Tê-lo como realmente exemplo em toda e qualquer circunstância. É ser uma comunidade de pessoas que, como o pastor Felipe colocou aqui no esboço, observa a metodologia de Jesus. E para que a gente possa terminar hoje refletindo sobre esse ser como Jesus, eu queria ler com vocês Filipenses 2, vamos abrir todos. Filipenses 2, a partir do verso 3.
Porque a gente não vai conseguir fazer nada disso sem o Espírito Santo, sem o exemplo de Cristo. Sem olhar para a cruz de Cristo e permitir que ela impacte profundamente no nosso coração, a gente não vai conseguir fazer nada disso. A gente não vai conseguir perdoar ninguém sem ver aquele que não tinha pecados na cruz submetido à vergonha. Então esse texto fala profundamente sobre esse assunto. Eu queria que a gente fizesse uma leitura contemplativa. Eu queria que enquanto a gente lê esse texto aqui, você permitisse que o Espírito Santo pintasse na sua mente essas imagens que o texto traz aqui à tona. Filipenses 2, a partir do versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Meu Deus, ele podia ter retido ser igual a Deus, mas ele não considerou algo que deveria ser retido. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, não satisfeito em sendo Deus, ter se esvaziado, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Cristo não teve por usurpação ser como Deus. Então, se a história da humanidade é a história de Adão, teve por usurpação ser como Deus e definir o que era o bem e o mal, e tomar para ele o fruto para que ele fosse semelhante a Deus. A história da nova humanidade, a história da igreja, é um grupo de pessoas que tem por padrão o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que sendo Deus, fez o movimento contrário. Desceu e tomou forma humana. E não satisfeito, tomou forma de servo. E não satisfeito, foi até a cruz, para que nós todos pudéssemos estar agora juntos a Ele, igualados em comunhão com o Pai. E para que o Pai ao fim fosse exaltado, porque agora todo esse corpo junto com Ele será exaltado, para que o amor do Pai seja visto em todos, pelos principados e potestades, para todos sempre. Vamos orar por isso, papai. Nós acreditamos na Sua palavra. Pai, nós acreditamos